A palavra de Deus nos mostra nos originais, sabia que já chegara ao fim o tempo, pedras vivas. Nós não somos tijolos, todos iguais. E muitas vezes as pessoas interpretam essa passagem de uma maneira muito errada. O nosso espírito que está morto precisa nascer de novo. É celebrado um feriado em Israel, o dia do Purim. Ele não tinha condições nem de cobrir a sua própria nudez, ele era totalmente inútil. Prendeu a Pedro, tocou a orelha de Malco e o curou. E Deus é misericordioso para nos levar a esse lugar. Amém. João 18, verso 1. Tendo Jesus dito essas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixar ir a estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me desse. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Amém? Essa passagem é uma das mais marcantes da Bíblia, da prisão, da crucificação, do ponto, do clímax, vamos dizer assim, do Evangelho, no que diz respeito ao sacrifício de Jesus. Eles tinham acabado de cear a ceia que nós celebramos todo mês aqui, né? Um memorial, e eles foram para o Getsêmani. E Judas, ele recebeu uma escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas chegaram ali com tochas, com lanternas e armas. Os 4 evangelhos narram essa história, só que em nenhum momento eles se contradizem, em nenhum momento. Eles se complementam. O único evangelho que fala o nome do servo que teve a orelha decepada é o evangelho de João. O único evangelho que fala que Jesus tocou e curou a orelha desse servo é o evangelho de Lucas, porque Lucas era médico. Lucas dava muita ênfase à cura, aos milagres de Jesus relacionados à cura. O evangelho de Mateus e o de Marcos, eles já falam mais da reprimenda, da moralidade, vamos dizer assim, de Jesus ao repreender Pedro. Porque lá tem até uma frase que é usada até hoje: quem faz uso da espada, pela espada morrerá. Então, mas essa passagem aqui é muito notória, porque, veja só, quando eles chegam e Jesus pergunta, era uma turba, ali não havia, a gente vê as encenações da Paixão de Cristo, até o próprio filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson. A gente vê que lá naquele filme do Mel Gibson só chega a guarda do sacerdote, do templo. Não chegam soldados romanos. Mas a gente vê as encenações, principalmente lá no Nordeste, né? Que é feito, a gente vê todo ano, sai na TV, sai na internet. São só romanos. Mas a Bíblia diz aqui que era uma escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas. Em outro evangelho fala de uma turba ensandecida, ou seja, enlouquecida, com cacetetes, com paus, com espadas para prender a Jesus. Gente, essa palavra aqui, escolta, no original é uma coorte com 2 Os. Eram pelo menos 600 soldados romanos que foram destacados a pedido dos sacerdotes para acompanhar, talvez de longe, para acompanhar, para manter a ordem ali dentro do que eles julgassem ser a ordem.
Mas houve ali guardas do templo, servos do templo, do sumo sacerdote, e Malco era um deles. Malco era um deles. E Jesus, quando foi perguntar para eles assim: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Quando pois disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Eu quero que você pense no clímax desse momento, a angústia que Jesus estava sentindo. A história nos relata que era uma noite de lua cheia. Jesus agonizando, em outros evangelhos fala que ele pingava gotas de sangue, tamanha angústia, tamanho o estresse, tamanha a adrenalina que ele estava. E isso só é possível, conforme a medicina declara, se uma pessoa estiver sujeita a um estresse muito grande, tanto no corpo quanto na alma. O suor dele se converteu, rompeu os capilares, os vasos sanguíneos da pele romperam. E havia um peso espiritual tão grande que os discípulos não conseguiram ficar acordados. Era um peso tão grande sobre aquele momento, naquele ambiente, havia um peso tão grande do inferno naquele momento. E Jesus mesmo disse que poderia pedir ao Pai, quando Pedro sacou da espada e cortou a orelha do servo, eu poderia pedir 12 legiões de anjos. Ora, 12 legiões de anjos, meu irmão, seriam milhares de soldados, centenas, até mais de 100 mil soldados, 100 mil anjos, pelo menos, ali naquele lugar, de acordo com alguns. Outros falam um pouco menos, outros falam em mais até. Não beberei o cálice que porventura está proposto para mim? E Jesus, ele diz: sou eu. E eles caíram por terra. E se levantaram, atônitos. A quem buscais? Ele pergunta de novo. A Jesus o Nazareno. Eu já disse que sou eu. Então eles manietaram ele, amarraram ele. Mas veja que Jesus disse: se é a mim que buscais, deixai estes ir. Como é que alguém que está sendo preso tem autoridade? Quando Jesus disse sou eu, ele estava dizendo ali: eu sou, aquilo mesmo que foi dito por Moisés, para Moisés por Deus no Monte Sinai. A autoridade, eu sou aquele que é, eu sou o autoexistente. Ele reivindicou sobre si, ali naquele momento, a autoridade divina, porque Jesus era Deus em forma de homem. Ele era 100% homem e 100% Deus naquele momento. E quando ele disse eu sou, eles caíram por terra. Você já caiu na presença de Deus? O Senhor, o Espírito Santo já te tocou de tal forma, não de oba-oba, irmão, não de pastor te empurrar, mas de você estar sendo tocado por Deus, às vezes até sozinho e não conseguir ficar em pé? Já aconteceu isso contigo? Comigo sim, mais de uma vez, várias vezes. Uma vez até ministrando no louvor, veio tão forte sobre mim que eu tive que me ajoelhar e ali eu caí. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu caí. Eu tive que me deitar e eu fiquei embriagado. Eu já contei essa história aqui. Quando Daniel, o anjo veio falar com Daniel, depois de 21 dias de jejum, ele não conseguiu ficar de pé. Quando Ezequiel recebeu a visita do Senhor, ele caiu também. A Bíblia diz, eu não lembro qual dos dois, se foi Daniel ou Ezequiel, que caiu como morto. João em Apocalipse também caiu como morto. Homens que caíram na presença de Deus, tamanha glória, tamanho poder, e ali naquele momento de crucificação, Deus mostrando que ainda estava dando as cartas, Deus ainda mostrando: eu estou dando as ordens, não são vocês que me prendem, sou eu que me entrego, a minha vida eu dou voluntariamente. E naquele momento Pedro, um pouquinho antes, se você ver o Evangelho de Lucas, vamos ganhar tempo, Jesus disse assim, quando eles estavam indo para o Getsêmani: olha, eu falei para vocês em determinado momento, não levar bolsa, não levar alforge, não levar espada, mas agora eu digo para vocês, quem tem bolsa leve, quem tem alforge leve, e quem tem espada leve. E Pedro disse: Senhor, aqui temos 2 espadas. E Jesus disse: basta. E todo mundo entende que esse basta é legal, tá ótimo, é o suficiente. Não, porque não é isso que ele quis dizer. A mesma coisa ele diz, vamos para Lucas aqui,
Lucas 22, 35. A seguir Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome, como também o alforge, e quem não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra o que em mim está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então disseram: eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. E eles foram para aquele lugar. Só que lá em Mateus, quando Jesus repreende a Pedro, e Pedro cortou a orelha do servo, todos os evangelhos falam que ele cortou a orelha do servo. Só João fala o nome do servo e só Lucas diz que ele foi curado por Jesus. Mas ele diz a mesma palavra: basta, Pedro. O basta de Jesus não é um convite. Isso foi usado na Idade Média para justificar a Inquisição. Essas palavras da espada, das 2 espadas, foi usado de uma maneira distorcida, deturpada, para justificar atrocidades cometidas pela Igreja Católica na Idade Média, de matar pessoas, de matar protestantes, de perseguir a judeus, de roubar todos os bens dessas pessoas e enriquecer uma igreja misturada com o Estado, com a monarquia. Não é à toa que é chamada a Idade das Trevas. Mas o que Jesus quis dizer ali, quando 2 espadas foram apresentadas e quando Pedro, ele disse: mete na bainha a tua espada. Pedro não roubou a espada de um servo e cortou a orelha. Pedro tinha aquela espada. Mete a tua espada na bainha. Basta. Em inglês a palavra ali é chega disso, traduzindo literalmente: para com isso, nada disso, sem chance. Não é dessa maneira que eu chamei para fazer. Jesus, ele nos convida, ele nos diz que quando alguém nos fere a face, temos que oferecer a outra. Se alguém te obriga a caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Se alguém te demanda a capa ou a túnica, eu não me lembro agora qual dos dois. Se demanda a capa, tu dá a túnica. Se é a túnica e a capa, eu não lembro qual dos dois ali. Mas é isso aí, vocês lembram? Está na Bíblia. Ele manda ir além daquilo. Ele manda ir além. Por quê? Porque o evangelho de Jesus, ele é pacifista. Ele não é omisso. Ele não é omisso. Ele não é: eu vou sentar e esperar cair do céu e a vontade de Deus vai se cumprir. Não, Deus é um Deus de movimento. Deus é um Deus de movimento. E nos convida a andar com Ele. Ele é um Deus de ambiente e de movimento. E nos convida a andar com Ele, a nos movimentarmos com Ele. Mas é um Deus de paz. É um Deus de paz. Em momento algum, Ele nos mandou revidar dessa maneira. E quando Ele fala para andar a 2ª milha, quando Ele fala para oferecer a outra face, Ele está falando de ir além. Além daquilo que é a normalidade. Porque esse é o testemunho. Veja, Malco só é citado no Evangelho de João. Por que será que só João fala o nome dele? A Bíblia diz um pouquinho para frente, ali de João, no 18:15, desculpa. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam a Jesus, sendo esse discípulo conhecido do sumo sacerdote, e entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com o encarregado à porta e levou Pedro para dentro. Veja que o outro discípulo, João sempre fala de si na 3ª pessoa. É como a gente fala para uma criança, né? Vai lá, pega isso aqui pro tio. O tio sou eu. Vai lá, pega pro tio. Faz isso pro tio. Faz isso pro teu amigo. Sou eu o amigo. João fala dessa maneira. Ele era conhecido e conhecia o sumo sacerdote. Talvez por conta da família dele. O pai dele era dono de um estaleiro. O Evangelho de João é um evangelho totalmente diferente, é uma obra teológica. É um grego muito mais rebuscado, ele tinha estudo. É um grego muito mais elaborado. É uma obra de um teólogo. Por isso que os 3 primeiros evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos. São a mesma ótica, é a mesma coisa que eu, o pastor Cirlei e o pastor Beto estarmos em cima de um morro ali em cima,
de um tablado, vendo uma história, vendo alguma coisa se desenvolver aqui, alguma situação, e eu escrevo do meu ponto de vista o que me chamou a atenção, o pastor Cirlei escreve o seu e o Beto escreve o seu. São sinóticos, do mesmo ponto de vista. Eu me lembro uma situação engraçada que eu vivi no passado. Eu estava numa lanchonete quando eu era jovem, eu não era crente ainda, não era cristão. E tinha um rapaz na minha cidade que era surdo-mudo, mas ele era muito comunicativo, apesar de tudo. E ele parou na lanchonete e começou a contar uma história, gesticulando e fazendo aqueles barulhos e apontando por um lugar e fazendo gestos. Ele não tinha libras na época. E todo mundo ficou parado olhando para ele. Então ele saiu, a gente ficou aquele silêncio constrangedor. Ninguém falou nada. Daqui a pouco, um amigo meu assim: o que tu entendeu que ele falou? Eu entendi que ele estava lá, naquele bairro. Ele caiu de moto. Aí vieram ajudar ele. Eu falei assim: vieram ajudar ele, por isso que a moto dele estava arranhada. O outro já entendeu outra coisa totalmente diferente. E o outro muito menos. Nós começamos a rir. Rimos muito, porque cada um entendeu uma coisa. A única coisa que combinou foi que a gente entendeu que ele estava para aquela região e caiu de moto. E a moto ele tinha uma CB400, ele empinava a moto e tal. Fazia um escarcéu na cidade. Era terrível, rapaz. E da mesma maneira, nesses evangelhos sinóticos, normalmente eles relatam as mesmas coisas de ponto de vista diferente. Só que por que João não falou o nome de Pedro? Quer dizer, João falou que foi Pedro quem cortou a orelha, melhor dizendo, só João, e fala o nome de Malco. Porque o evangelho de João só foi escrito depois da morte de Pedro. Foi o último evangelho a ser escrito. Porque se João tivesse escrito antes, quem sabe Pedro teria sido preso e incriminado por aquele crime. E ferir um servo do templo. E talvez Pedro não se sentisse muito confortável. Qual é a tua, João? Me caguetando, me dedurando, me expondo, né? Nos dias de hoje, o que era isso? Eu nas redes sociais, alguém expor alguém sem autorização, né? E Malco, por que Malco só é citado o nome dele em João? Porque muito provavelmente Malco se tornou um cristão. Muito provavelmente. A tradição não fala quase nada sobre Malco. Ele é um santo da Igreja Católica. Tem um dia para ele, eu não sei qual é o dia, mas eu já li, não sei quanto tempo atrás, eu li sobre isso, mas tem muito pouca informação sobre ele. Só que o que é interessante, que eu quero entrar agora, Malco era servo do sumo sacerdote. Ele servia no templo. Ele foi o primeiro a avançar, por assim dizer, contra Jesus. E foi o primeiro a levar uma bordoada de Pedro. Pedro estava numa adrenalina, irmão. Pedro sabia do que estava acontecendo. E Pedro era um cara sangue no olho. Era um cara que não tinha medo, não. O pastor Beto pregou um tempo aqui atrás sobre Elias, que depois de enfrentar os profetas no Monte Carmelo, aquele bando de profetas, aquelas centenas de profetas ali, matou tudo, né? Fogo do céu desceu, lambeu. A gente brincava, roubava o álcool da mãe quando era pequeno e fazia carreiro com o álcool e riscava o fósforo. A gente via o fogo lambendo, né? O álcool. Quem já brincou com isso? Né? A gente teve infância, não tinha celular, né? E aí botava a garrafa de álcool lá longe só para ver explodir, né? Meu Deus do céu, quanto livramento! Então a gente viu o fogo lambendo. Ali, naquele momento, no Monte Carmelo, não era álcool nem gasolina, irmão, era água. O fogo lambia a água. Deus converteu aquilo em algum combustível. E Elias, naquele ápice, naquele clímax, naquela adrenalina, daqui a pouco, de repente, do nada, uma ameaça vem de Jezabel, de uma mulher, e ele foge com depressão para uma caverna. Pedro, da mesma maneira, depois de um ápice desse, de uma adrenalina dessa, se amedrontou diante de uma serva. Tu estava com ele. Mas eu vou contigo até a morte, Senhor. Tu estava com ele também? Não, nem conheço. Quem? Vem cá, eu te conheço.
3 vezes. Jesus tinha já dito para ele isso. Então veja como nós somos às vezes. Nós às vezes estamos aqui em cima, numa adrenalina. Por isso que eu entendo, irmão, a chamada depressão pós-parto que as mulheres têm. Eu entendo perfeitamente, porque é uma adrenalina, eu imagino, no corpo, na cabeça de uma mulher, principalmente se é o primeiro filho, e ela está naquela emoção de gerar, de dar à luz, e depois baixa toda essa adrenalina, há uma mudança hormonal gigante no corpo da mulher. E aí vem aquela deprê. É normal, é algo físico, e isso aconteceu com Pedro. Só que Jesus o repreendeu, pegou a orelha, a Bíblia diz que ele decepou, então ele colou a orelha de novo e curou a Malco. Malco era servo do sumo sacerdote. E para ser servo do sumo sacerdote, tinha que ser da tribo sacerdotal, da tribo de Levi. Abre comigo, Levítico 21, verso 18. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará como homem cego ou coxo, de rosto mutilado ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou corcovado, corcunda, né? Ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer ofertas queimadas ao Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Um homem com defeito físico não podia ser sacerdote. Malco estava servindo no templo, achando que estava fazendo a vontade de Deus, almejando servir a Deus como eu e como você temos um desejo de servir a Deus. Ele achava, assim como o apóstolo Paulo, perseguindo os cristãos, que estava fazendo a vontade de Deus. Quantos estão andando em caminhos errados hoje no mundo? Os muçulmanos que entram em lugares, em sinagogas, em escolas, em vários lugares, cheio de bombas e coletes e se explodem, acham que estão fazendo a vontade de Deus. Mas não estão. E Malco tinha em mente que aquilo ali era a vontade de Deus. Ele almejava ser um sacerdote um dia. Ele almejava servir no templo. Mas de repente Pedro saca da espada e decepa a orelha dele. E nenhum homem com o rosto deformado pode ser sacerdote. Nenhum homem pode oferecer pão, pode oferecer sacrifício. Ali, eu imagino, irmãos, eu sofri um acidente em 2001, bem na época das Torres Gêmeas, com uma motosserra. Eu já contei isso aqui. Esse dedo indicador aqui, eu não tenho ele a flexibilidade. Eu era para ter perdido esse dedo. Pegou uma motosserra nele, foi reimplantado, foi todo grampeado. Eu não dobro ele, eu não consigo atirar com ele, só com esse. Eu não tenho arma também, né? Mas eu não consigo puxar o gatilho com ele. Eu tenho uma espingardinha de pressão só. Irmãos, quando a motosserra tocou na minha mão, uma motosserra, quem já pegou uma motosserra na mão, quem já trabalhou, sabe que aquilo estraçalha, irmão. Aquilo não é uma serra-fita, uma fitinha. Aquilo é uma corrente grossa, igual a corrente de uma bicicleta, cheia de lâminas. Lâminas assim, nesse formato, que vão cavando. Estraçalhou a minha mão. Eu entrei em choque, eu entrei em desespero. Eu fiquei ruim. Quando eu cheguei no hospital com a minha mão pingando, o meu dedo, esse dedo indicador, ele ficou mais grosso que o meu dedão do pé. Porque inchou, partiu em vários pedacinhos. A enfermeira, a primeira coisa que disse para mim: moço, senta porque você vai desmaiar. Eu disse: por quê? Porque tu tá branco. Tu tá branco igual leite, ela disse. E aí quando eu olhei, não deu outra, já começou a escurecer, eu sentei. Aí botaram as minhas pernas para cima. Tu tá em choque. Fica tranquilo, tu não vai perder o teu dedo. Nós vamos dar um jeito. E graças a Deus, né, veio um médico, um especialista em reconstrução de mão, você nem percebe, né? Nem percebe. Ó, eu tenho a pinça, ó. Dá para limpar a orelha, nariz, né? Dá para resolver muita coisa, né? Salvar o que deu. Mas eu não reclamo, são experiências, são testemunhos que a gente tem de livramento de Deus. Porque eu recebi uma palavra de um homem de Deus dizendo: o diabo queria decepar a tua mão. Um homem que não me conhecia falou: quando eu te vi com a mão enfaixada, o Senhor mandou te dizer que ele queria decepar a tua mão. O diabo queria decepar, te destruir totalmente o teu emocional com isso. Foi um livramento ali. E eu imagino o choque
com Malco, vendo a orelha no chão, os sonhos de uma carreira, de um propósito de servir a Deus no chão. Mas eu estava fazendo a vontade de Deus, segundo o conceito dele. E Jesus foi ali e curou a orelha de Malco. Restaurou a orelha de Malco. Mas aí talvez você vá e dizer assim, peraí, Alexandre, Jesus veio oferecer uma nova e superior aliança. Ainda que Jesus tenha curado a orelha de Malco, ainda que ele tenha restaurado, ele restaurou a orelha de Malco para ele servir numa velha aliança, a qual ele estava abolindo na cruz, trazendo agora não mais a lei, mas a graça. Ele cumpriu nele a lei e nos trouxe a graça. Por causa, como diz a Bíblia, da fraqueza e da caducidade da lei, foi-nos ofertada, foi-nos oferecida uma superior aliança mediante a graça. Favor não merecido, porque nós não conseguimos servir a Deus. Adão e Eva, na inocência do Éden, eu estava conversando com a minha esposa essa semana a respeito de quando uma criança falece. Como é que a gente sabe quando é salvo, se não é salvo? Porque antigamente tinha, 7 anos, era a idade. Morreu com menos de 7, salvo, é garantido. Com mais de 7, não. Irmãos, não é assim. Não existe um. O que existe é uma coisa: consciência e inocência. E hoje o diabo tem trabalhado cada vez mais para que as crianças percam a inocência e ganhem consciência. Quanto mais cedo, melhor, porque se ele mata essa criança, ele tem essa criança, essa alma. Ele tem. Nós estávamos conversando outro dia também, eu e minha esposa, naquela época que surgiu aqueles grupos de música lá, axé, e que as meninas vinham, aquelas loiras lá, rebolando, e todas as meninas rebolando. O quanto isso, o gesto de movimentar o quadril, começa a liberar hormônios de sensualidade, de libido, em crianças, despertando essa consciência sexual, antes da hora. Então, Adão e Eva, na inocência, não conseguiram servir a Deus. Veio o período de consciência, do conhecimento do bem e do mal. Não conseguiram servir a Deus. A era da liberdade humana, como os teólogos dizem. Daqui a pouco veio a lei, não conseguiram servir a Deus. A lei só veio para esfregar na nossa cara, que a gente não consegue. Como a Bíblia diz isso. Mas aí veio a graça. E a graça, nós também não conseguimos, porque é por graça. Nós nunca íamos conseguir. Pastora Dolores aqui, abrindo, falou do novo e vivo caminho, e tem aquela música, acho que é do Juliano Som, se eu não me engano, fez um caminho para mim, por onde eu não poderia ir. Ele fez esse caminho, ele abriu esse caminho pelo véu, rasgando de alto a baixo, foi Deus que rasgou. Ele não rasgou de baixo para cima, foi de alto a baixo e tornou o acesso livre para mim e para você. Livre, por um caminho que eu não poderia, eu não sou digno. Não há um digno, não há um pastor, não há um apóstolo, não há um ser humano digno, por melhor que seja. Ele quem abriu esse caminho. E ali restaurando a orelha de Malco, mas você vai dizer assim para mim, mas ele cortou a orelha, o ouvido estava inteiro. Irmão, o nome disso aqui, na anatomia, é pavilhão auditivo. Corta a tua orelha fora. Quando a gente quer ouvir melhor, a gente não faz assim, com a mão? Não faz? Por quê? Porque daí é uma concha acústica, literalmente. Prejudica sim, não só a estética, mas prejudica a audição. Deus fez perfeito o nosso ouvido para isso, para captar o som perfeitamente. Mas Malco foi restaurado então para servir numa antiga aliança? Não. Eu creio que aquele homem foi tão impactado, aquilo independente, a despeito de todo aquele clímax, aquele peso espiritual de trevas ali sobre aquele lugar, Deus ainda estava ali ditando as ordens, dando as ordens. E eu gosto muito dessa cena no filme da Paixão de Cristo, a perplexidade do ator que interpreta o Malco, quando ele bota a mão e percebe que a orelha dele está sarada. Se você não prestou atenção nessa cena, vai lá e assiste de novo. Acho que tem na Netflix, tem no YouTube, deve ter aí, nesses serviços aí.
a perplexidade dele. Quer dizer que ainda eu estou prendendo o cara. Eu fui o primeiro a dar um passo para agredir ele, para amarrar ele. E ele me curou. Que Deus é esse? Que amor é esse? Restaurando o meu sonho. Mas Jesus veio propor uma nova aliança. E eu quero que você abra comigo em Marcos. Marcos capítulo 9, verso 2. Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois ele não sabia o que dizer, por estarem aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão somente a Jesus. A primeira vez que nós vemos o Senhor, Deus, falando essa frase foi no batismo de Jesus. Este é o meu filho amado, e nele eu me comprazo. Eu tenho prazer nele, junto dele, junto com ele. A seguir, Jesus foi para o deserto, tentado. Nós conhecemos a história, 3 tentações, 40 dias, 40 noites. 3 tentações, das quais 2 dessas desafiaram a filiação. Se tu és filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se tu és filho de Deus, te joga daqui. E Jesus rebateu pela palavra. Vocês conhecem Mateus 4. Agora, dessa vez, no Monte da Transfiguração, o Pai diz: Esse é o meu filho amado, a ele ouvi. A ele ouvi. A ele ouvi. Malco foi restaurado, não para andar numa velha aliança. Malco foi restaurado para andar numa nova e superior aliança, que lhe foi apresentada naquele momento do Getsemane, no momento mais improvável, que eu e você talvez esperneássemos para não ser enfiado num camburão. Não tinha camburão na época, mas nos dias atuais, que nós reclamássemos. Era tanta gente que veio para prender Jesus, era tanta gente, a turba ensandecida, não precisava de tanta gente, mas o mundo espiritual e os judeus e os romanos sabiam o perigo que ele representava. Nós vimos essa semana, agora que passou, eu não quero falar de política, mas nós vimos um rapaz que estava envolvido naqueles atos lá do 8 de janeiro, que foi liberado para sair da cadeia, para poder ir no velório da avó, algemado. Gente, foi mais de 30, falaram para mim, mais de 30 homens com fuzis para cuidar de um rapaz algemado no túmulo, no cemitério, no enterro da avó. Precisa isso tudo? Não, é para mostrar poder. É o medo também, talvez, da população, é para intimidar mesmo, os romanos queriam intimidar qualquer um que se levantasse com o título Rei dos Judeus. Só tem um rei aqui, é César. Então há um trabalho das trevas para se impor, e no meio disso, muitas vezes, a gente não consegue ver a sutileza de Deus se movimentando no meio das trevas. A gente só vê coisa ruim, nós não vemos Deus nos pequenos detalhes. Eu falei aqui e falo de novo, o livro de Esther não tem o nome de Deus em nenhum momento, mas Deus não é ali alguém que está nos bastidores ali por trás do palco. Deus é um protagonista que está ali, embora não apareça, mas ele está ali desenvolvendo toda a história, e às vezes nós não vemos a Deus, não vemos o mover de Deus, achamos que Deus nos abandonou, que não há nada de Deus nesse negócio que eu estou vivendo aqui agora. Deus não está nem aí para mim, mas Deus esteve presente, tanto que foi um dos livros entre os concílios, entre as reuniões que foram feitas entre judeus, para separar o cânon, né, os livros sagrados do Antigo Testamento. Houve muita divergência entre botar ou não o livro de Esther, por não conter o nome de Deus. Mas ele está aqui.
Deus aparece ali se revelando. E no final, Deus dá um livramento para aquele povo. Quem conhece a história, houve uma ordem semelhante ao que aconteceu com a Alemanha nazista. É muito interessante a história. Houve uma ordem para que todos, eles estavam em outra terra, eles estavam na Pérsia. Quem viu aquele filme 300? Aquele cara lá, o brasileiro, que é o Rodrigo Santoro, lá, o ator, ele é o Xerxes. Ele, na vida real, não era daquele jeito lá que fizeram aquela bobajada lá. Ele é o marido da Esther na história. Ele é o marido da Esther. Ele determinava quem vivia e quem morria, a palavra dele não podia voltar atrás. E ele autorizou a Amã. Amã era um agagita, descendente de quem? De Agag. Quem é Agag? Agag foi aquele rei que Samuel disse para Saul que ele tinha que ir lá matar tudo. Mata o rei, mata o povo, não é para sobrar nada. E Saul poupou o Agag e o melhor do rebanho para oferecer a Deus. Não, para fazer propaganda, para dizer, olha como eu sou bom. Olha como eu sou, né? Vou levar, pois vive, é meu irmão. Agag, Agagita. Amã era descendente de Agag. E Samuel veio e a Bíblia diz que ele despedaçou Agag. Pensa na cena. Um sacerdote, um profeta, um juiz. Mas isso é Antigo Testamento. Jesus mandou guardar a espada, amém? Guarda a tua espada aí, irmão. A única espada que tu anda é essa daqui, tá? Ó. Amém. Bem afiada, tá? Agag era um amalequita. Vamos voltar mais atrás. Amaleque foi o primeiro povo a vir contra o povo de Israel depois que saiu, que atravessou o Mar Vermelho. E Deus diz assim, de agora em diante haverá guerra entre Israel e Amaleque. Amaleque é um símbolo do ataque demoníaco contra aquilo que é fraqueza em nós. Por quê? Porque eles botavam emboscadas. E os cansados, os doentes que ficavam para trás, eles iam matando. Aquele que anda mais devagar, machucou o pé, ficou para trás. Eu estava vendo a guerra na Ucrânia, é loucura os vídeos que eu vi. Eles vêm com drones, com bomba. E a hora que um drone daquele te viu, meu irmão, acabou para ti. E os soldados, cara, tem que ser... Os caras são machos, cara. Eles vê o drone, eles não fogem, poucos fogem. Eles vão correndo contra o drone e se jogam para morrer. Porque o objetivo do drone não é matar eles, é ferir eles para que o exército se incomode com eles. E os caras pulam de peito no drone com uma granada, com uma bomba. Tem várias cenas, eu não recomendo ver isso não, é forte. Não aparece nada, depois que explode só uma nuvem. Mas os caras olham assim, tu vê virilidade, tu vê ali, não, os caras são um homem, cara. Que encara de peito aberto, assim. Não é para qualquer um aquilo ali, guerra não é para qualquer um. Então, desde hoje haverá guerra contra Amaleque. Amaleque é um símbolo da carne. Então, ali em Ester, o Amã vem lá de Amaleque, vem de Agag, vem até ali, querendo destruir o povo de Israel. Todos os judeus eles iam matar. Mas o rei não podia voltar atrás contra aquela ordem. Ele deu outra ordem, então, por cima. Então, vocês vão poder se defender, pelo menos. E aí Ester jejuou 3 dias. Todo o povo jejuou e orou 3 dias. Fez uma consagração. Derramaram, vestiram pano de saco, derramaram o seu coração. E Deus deu vitória. E é interessante porque a Bíblia diz que os 10 filhos de Amã foram mortos. Estavam mortos. Mas Ester vai lá e pede para o rei, permite-nos enforcá-los. Mas eles já estavam mortos. Enforcaram o Amã naquela forca grande que ele fez para o Mordecai, para o Mardoqueu, como queira. E pegaram os defuntos e enforcaram os defuntos. Pensa nisso. Aí é celebrado até hoje um feriado em Israel chamado Purim. Ele não está nas festas lá determinadas em Levítico. O Purim não está. É uma festa que veio depois, celebrando o livramento. Só que em 1947, se eu não me engano, depois da Segunda Guerra Mundial, foram presos 11 generais de Hitler. Hitler havia se suicidado. E Hitler queria o fim do povo judeu. Queria o fim do povo de Israel. 11 homens foram presos, generais. Eu tenho essa lista em casa, anotado, o nome de cada um. Tem uns bem ali, quem vê documentários sobre a Segunda Guerra, tem uns nomes bem conhecidos daquela turma ali. O Goebbels, que era o cara do marketing, era o marqueteiro, se matou. Só ficaram 10. Esses 10, normalmente, o padrão era fuzilamento.
o padrão de morte. Mas eles foram condenados ao enforcamento. E o maior daqueles generais que foi enforcado, da patente ali, o de mais estrelas, vamos dizer assim, quando eles receberam a sentença, eles sabiam que eles iam ser enforcados no dia, adivinha o dia? O dia do Purim. E ele disse, festa do Purim, de 1947. 10 filhos de Amã para a forca. Não é coincidência. Isso aconteceu de novo depois, na Rússia, quando Stalin também determinou a morte de vários judeus, a perseguição contra os judeus. Isso aconteceu outras vezes na história. Esses livramentos que a gente não entende que Deus faz. Esses livramentos que nós achamos que Deus não está presente, que Deus não está cuidando de nós. Esses livramentos que nós achamos que Deus está totalmente ausente, que Ele não está preocupado com nada. Eu falei aqui recentemente numa abertura de culto, o pastor Beto estava aqui, eu falei daquele folhetinho que a gente recebia de evangelismo, Pegadas na Areia, que daí falava a história. Uma noite eu tive um sonho. Eu estava caminhando na beira da praia. E ao meu lado, olhando para o mar, eu via como que num telão. Não lembro direito a história, estou resumindo aqui. E eu via toda a minha vida passar do meu lado. Toda a minha vida. E aí eu olhava para o meu lado, olhava para trás e eu via 2 pares de pegadas. E eu sabia que um era meu e o outro era do Senhor. Mas de repente eu comecei a olhar para o telão. E naquele momento, eu não vi mais os momentos bons. Eu comecei a ver os momentos ruins da minha vida. E quando nos momentos ruins eu olhei para as pegadas, eu vi que eu estava sozinho, só tinha um par de pegadas na areia. E eu disse, Senhor, por que tu me deixou sozinho nos momentos mais difíceis da minha vida? Porque só tinha um par de pegadas ali. E o Senhor disse para ele, meu filho, tu sabes que eu te amo. E se tu viu só um par de pegadas enquanto tu estavas caminhando ali, é porque nos momentos mais difíceis da tua vida eu estava te carregando no colo. Nós não vemos. Deus está conosco o tempo todo, nos guardando e nos guiando, por mais escura que seja a tua noite, por mais difícil que seja. Ele veio oferecer para Malco uma nova aliança, um novo sacerdócio, um outro nível. Ele é o Deus que restaura sonhos, mas não para você viver do jeito que você quer. Talvez hoje você esteja aqui sendo confrontado na sua vontade. Talvez você esteja aqui planejando no seu coração uma carreira até dentro da igreja ou no teu trabalho. Talvez você esteja pensando, se eu fizer teologia, eu vou fazer o Integra, depois eu vou fazer outra escola, eu vou fazer o Mevan Academy, e eu quero ficar... Gente, não é assim. É no tempo de Deus. E Deus não te chamou para servir aqui dentro. Apenas. Deus inaugurou o paraíso com um inútil. Um cara pregado na cruz nu. Tão inútil que não conseguia cobrir nem a sua nudez. E ele disse, hoje estarás comigo no paraíso. Em Ezequiel, quando fala do templo do milênio, fala que a roupa do sacerdote, ele usava calções, ele não podia usar lã, ele tinha que usar tecidos absorventes, porque ele não podia suar. Ele não pode suar, porque Deus não quer o esforço do sacerdote. Deus quer a obediência. Não é pela minha força nem pela tua, é pelo Espírito Santo, é pela vontade de Deus. Às vezes a gente quer fazer muito, a gente quer ser reconhecido pelo esforço, a gente quer ser reconhecido pelo que fez. Quanta gente ferida saindo da igreja, falando mal da igreja, porque eu servi tantos anos, nunca me deram uma oportunidade. Porque eu faço isso e aquilo. Porque eu estou tanto tempo ali e ninguém me nota. Quem tem que te ver é Deus. No oculto. O teu trabalho, o meu trabalho, é um lugar onde Deus nos colocou para manifestar a presença dEle. Não necessariamente com palavras, mas com comportamento, com postura, com atitude, com índole. Honrando, chegando na hora certa, não matando tempo, não desviando, não, santificando o ambiente.
para que ninguém tenha o que falar contra ti, nem contra os crentes. Porque o que se fala mal da igreja hoje na internet, meu Deus do céu, escândalo sobre escândalo. Todo mundo quer aparecer, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer ostentar, todo mundo quer o seu nome em cartaz. E Malco nem aparece mais. Só aparece o nome dele uma vez. Depois que Pedro morreu ainda. Malco nem aparece mais. Mas eu acredito que esse homem tenha se convertido e tenha se tornado um cristão fervoroso. Porque tu ser tocado por Jesus. Se Jesus, no dia que eu cerrei o meu dedo com a motosserra, viesse ali, sarasse o meu dedo perfeitamente assim, eu já sou grato. Porque ele me botou o melhor especialista de Blumenau. O melhor médico de Blumenau. O médico chegou a pedir para mim a radiografia de presente. Porque ele disse, eu nunca fiz uma cirurgia tão caprichada. Olha ali, cara, eu grampeei cada pedacinho do teu osso. Que coisa mais linda. Ele dizia assim, cada aramezinho. Sabe aquela parabólica que põe na perna? Ele pôs um monte de grampinho assim ao redor do meu dedo. Tinha uns 7, 8. Fora por dentro. E ele disse, ficou perfeito. Isso aqui eu queria para mostrar nos meus cursos. Que ele era professor. Então Deus coloca o melhor ainda na sua misericórdia. O melhor. Então nós precisamos hoje buscar em Deus, Senhor, eu estou tentando te servir da minha maneira, mas qual é a maneira? Adorar a Deus, irmão, é uma frase de efeito isso. É uma frase falada de púlpito, é falada de internet, de rede social, mas é verdade, adorar a Deus consiste em dar a Deus o que Deus quer receber, não o que você quer dar. Esse foi o pecado de Caim. A Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas rejeitou a Caim e a sua oferta. Primeiro ele rejeitou o homem. Porque não é o que você quer dar. É o que Deus quer receber. O que Deus te pede. O que Deus está pedindo para você hoje. O que Deus está colocando diante de você, qual é a renúncia? A maioria das vezes é renúncia, irmão. Porque senão Deus nem precisava pedir, porque você não quer fazer, eu não quero fazer. É renúncia. A gente não quer, porque senão já tinha feito, não precisava estar ouvindo isso. Amém? Amém? Vocês ainda me amam? Amém? Eu não quero bater na noiva, Deus me livre, vocês são a noiva de Cristo, eu sou a noiva. Deus o livre eu apresentar uma noiva roxa de Maria da Penha para Jesus, eu perco a salvação. Não. Mas eu não posso ficar com esse peso, porque Deus colocou essa palavra no meu coração. E embora você não veja, eu volto a dizer, Ele está cuidando de ti. Ele está cuidando de ti. Está cuidando de ti. Deus cuida. E a seu tempo, a colheita vem. A seu tempo, a colheita vem. Não desista. Não desista. Mas se você precisa parar, reconsiderar, botar no papel, Senhor, tudo isso é desejo do meu coração. Eu acho bonito tal ministério e eu queria aquilo para mim, mas eu não tenho essa habilidade, Senhor. Eu acho legal tal coisa, Senhor, mas não adianta. Eu acho tão bonito, Senhor, quem sabe fazer conta, aqueles cálculos, enche o quadro. Mas, Senhor, eu não sou de ciências exatas. Eu sou de letras, Senhor. Eu gosto de escrever, de ler poesia e tal. Então não adianta. Deus te fez de um jeito, irmão. Único. Essa noite eu não consegui dormir, eu perdi o sono. E eu fiquei meditando na palavra de Deus. E como nós somos únicos para Deus. Porque hoje as pessoas tentam enquadrar a gente. Tipo, você é melancólico, você é colérico, você é fleumático nos temperamentos. Ou então eles pegam os nove tipos de personalidade. O eneagrama, né? Então você é assim, você é assado, você é o sonhador, você é o idealista, você é o visionário, né? Você é o empreendedor. Então tentam te enquadrar. É que nem o signo, irmão. Só que daí é na psicologia e tentam te enquadrar. Tem muita diferença. Meu querido, a minha esposa é pedagoga, e ela estudou, ela sempre fala de dois caras. Um era o Piaget, o outro era o Vygotsky. Eu não lembro quem é quem ali, mas eu sei que um,
lá no início da pedagogia, dos estudos sérios, dizia que você nasce de um jeito. E você é fruto dessa... Você nasceu assim. E o outro dizia que não, que você é fruto da educação, do meio que você está inserido, da formação, do aculturamento. E um dizia uma coisa, outro outra, mas hoje a gente sabe que é as duas coisas. Porque aquilo que é bom no meu temperamento, na minha personalidade, no meu caráter, Deus deseja amplificar. E aquilo que é ruim, Deus deseja matar. Porque cada um desses negócios aí tem um lado bom e tem um lado ruim. Tem os defeitos e as virtudes. Por isso, eu fico aborrecido com isso, para não dizer que eu fico nojo. Essa tentativa que existe no mundo de te enquadrar e dizer, o irmão é assim, aquele irmão também é assim, ó, então os dois sentam juntos. Não, o irmão não é um tijolo, o irmão não é outro tijolo. Tijolo é tudo parelhinho, tudo igualzinho. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas na casa de Deus. Pedras vivas. E o que é isso? Quando Deus lá em Êxodo 20, se eu não me engano, fala, quando ergueres um altar ao Senhor teu Deus, tu farás ele, não farás ele de pedra lavrada por mão humana. Não é eu que lavro, eu esculpo ela para encaixar certinho e ficar bonitinho do jeito que eu quero. Não. Embora Deus use o homem para tratar com o homem, sempre usou. Sempre usou. Ele deu ao homem domínio. Quando ele criou o homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio. A Bíblia diz em Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o homem. Sim, mas é através de Deus permitindo. Não é eu na minha arrogância, na minha presunção, na minha vontade, eu acho que o Beto tem que ser assim. Eu acho que o Beto não devia mais usar barba. Tira essa barba, Beto. O que eu tenho a ver com a barba do cara? O que eu tenho a ver com isso? Nada. Né? Então assim, mas existe isso na igreja, eu já ouvi, tá? Eu já ouvi, não do Beto. Não, de ti não, irmão. Mas eu já ouvi isso. Em outra congregação que eu fazia parte. A gente quer moldar a nossa talhadeira, o nosso ponteiro, o nosso martelete ali, a nossa picareta. A gente guarda a tua caixinha de ferramenta, irmão. Quando Deus quiser, Ele te usa. Guarda a tua caixinha de ferramenta. Não vem, ei, guarda. A pedra não é lavrada por mãos de homem. Nós somos um altar para Deus. O meu coração e o teu é um altar lapidado por Deus. Se é bruto, Deus vai lapidar. E melhor do que lapidar, Ele vai tirar o coração de pedra e pôr um coração de carne, como diz em Ezequiel. Um coração de carne e vai nos dar o seu espírito, um novo espírito. É isso que Deus quer fazer comigo e contigo. Então nós não temos que nos enquadrar numa caixinha e por que eu estou falando isso? Porque nós nos comparamos. Porque você está me ouvindo e talvez... está me comparando com outro pregador ou está comparando a sua vida com a minha? Não se compare. Você é único diante de Deus. Você é uma pedra única diante de Deus. Você é único, o teu DNA, o teu jeito de ser. O que tu gosta, o que tu não gosta, onde dói e onde não dói. Deus sabe isso. Deus sabe onde é o teu ponto fraco para te tocar. E Deus sabe onde é o teu ponto fraco para também te fortalecer. Amém? Amém. Amém. Então deixa Deus te restaurar, fique de pé. Deixa Deus restaurar os teus sonhos. Se você foi amputado por alguém, aqui em Itajaí a gente recebe gente do Brasil inteiro, olha só. As mais variadas culturas, sotaques. Os mais variados lugares, os mais variados jeitos de ser. Falando um pouquinho bonito e difícil, numa verborragia, né? Cada um com a sua idiosincrasia. Idiosincrasia. Idiosincrasia é o teu jeito particular, peculiar de ser, agir, reagir, pensar e sentir. É uma palavra que resume, né? Idiosincrasia. Cada um tem a sua. E Deus conhece essa idiosincrasia tua, o teu jeitinho. E Ele te ama desse jeitinho. Ele te fez desse jeitinho. E eu não sou aqui palestrante motivacional, mas eu quero dizer, se alguém no teu ministério, de onde você veio aqui para Itajaí, te decepou os teus sonhos, te cortou a tua orelha, te mutilou, Deus quer te restaurar. Deus quer restaurar a tua audição espiritual. Deus quer te levar a lugares mais altos com Ele. Esse é o meu filho amado, a Ele ouvi. Você tem a audição restaurada agora. Você pode ouvi-lo. Você tem um novo e vivo caminho por onde pode entrar. Você pode desfrutar da sua presença, de um relacionamento. Ele não quer a tua mão.
Ele quer teu coração, filho meu, dá-me o teu coração, não é a tua mão, não é a tua mão, não é a tua obra. Você não precisa suar, você não precisa suar. Você precisa se render. E depois de rendido, veja Maria, Marta e Lázaro. Você precisa do milagre de Lázaro. É a nossa vida, irmão. Você precisa do milagre do novo nascimento, é Lázaro. Você precisa estar aos pés de Jesus como Maria adorando, porque essa é a melhor parte. Ali você recebe do Senhor a direção para não ficar se batendo como Maria de um lado para o outro, atordoada. Fica aos pés do Senhor e aprende com o Senhor como Maria. E aí você vai receber a direção para trabalhar sem se bater, sem suar, sem se desgastar. Amém? Amém. Aleluia! Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa palavra. Em nome de Jesus, Pai. Cura corações aqui, cura os ouvidos, Senhor, dos teus filhos, aqueles que foram feridos, Senhor. Aqueles que foram feridos por familiares, por ministérios, por líderes. Senhor, cura. Cura, Senhor. Tu és o príncipe da paz, o teu evangelho é de paz, é pacífico. Tu fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Pai, nós estamos carregando tanto peso ultimamente. Cobrança, Senhor, de comparações. Querendo nos enquadrar, querendo ser tijolos. E somos únicos diante de Ti. Quem faz o encaixe é Tu, Senhor. Eu te peço, restaura os sonhos agora, mas ao Teu modo, não ao nosso modo. Restaura, Senhor, a visão daquilo que Tu tens para nós. Restaura a audição para que possamos ouvir a Ti, como Tu diz, este é o caminho, andai por ele. Esse é o meu filho amado, a ele ouvir. Restaura a nossa audição, Senhor, para ouvir a Tua voz inconfundível, a voz como de muitas águas. Aleluia. Se você for em Foz do Iguaçu, ou em qualquer lugar que tem uma cachoeira grande, e você ficar bem perto onde bate a água, cai a água, pode estar você, o teu cônjuge, um amigo, se você tenta conversar com a pessoa, você tem que gritar na orelha dela. Tem que gritar. Porque ele não ouve. Porque a água batendo é tão forte que você não consegue ouvir mais nada. Que assim seja, em nome de Jesus, a voz do Senhor na tua vida, inconfundível, que ela silencie todas essas vozes do inferno e da tua alma, todas as setas do inimigo sejam quebradas, todas as mentiras de Satanás, que a única voz que você ouça seja a voz de muitas águas que te cura, rios de água viva que te curem, em nome de Jesus. Eu te abençoo com a intimidade de Deus, que já foi aberta pelo Senhor Jesus no paraíso, ali no novo e vivo caminho, o acesso ao paraíso, o acesso ao trono de Deus. Eu te abençoo com o coração sedento, eu te abençoo com o coração em chamas, pelo Senhor, sedento por conhecer a vontade de Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, tenha misericórdia de ti, cuide de ti e te cerque por detrás e por diante, e sobre ti ponha a sua mão. Se você quer receber uma oração, vem aqui na frente, os pastores vão orar por você. Se você está precisando, vem até aqui na frente. Se essa palavra falou contigo,